Associações brasileiras avaliam positivamente esse encontro lá na Malásia. A expectativa é que as negociações entre os países se intensifiquem em busca de um acordo tarifário que pode manter a competitividade de produtos brasileiros. Danúbia Braga está de volta aqui com a gente. O posicionamento da ABIEC e também da ABIMAC, qual é essa posição que eles têm tomado, qual é essa expectativa que eles têm em torno dessas discussões, hein, Danúbia? Olha, Nonato, de modo geral, né, as associações vendo ali, como você bem disse, de forma positiva, com grande expectativa e otimismo, né? Isso justamente para que a vida, né, possa voltar minimamente ao normal, principalmente para as indústrias. Então, quando a gente fala, por exemplo, da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina, ela viu ali com grande otimismo a importância dessa negociação, dessa conversa do presidente Lula com Donald Trump. O encontro reforça, então, a importância do diálogo entre os países para que justamente a indústria da exportadora de carne bovina continue com competitividade dentro do seu setor. Então, que as tarifas acabam afetando diversos setores do comércio bilateral, incluindo a exportação da carne bovina brasileira, uma vez em que os Estados Unidos representam ali o segundo maior comprador da carne bovina brasileira. A BIEC acredita, então, que o entendimento entre os dois países pode preservar essa competitividade do produto brasileiro, garantindo então também uma previsibilidade aos exportadores para ampliar ali a presença da carne bovina no setor americano, que é o segundo maior comprador, então, de carne bovina do nosso país. Já o setor de máquinas e equipamentos demonstra também esse otimismo, a ABIMAC, né, em relação a essa conversa de Lula com Donald Trump. E de acordo com o presidente, então, da ABIMAC, da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, ele destaca que o governo brasileiro, então, faz um movimento importante, deu um passo importante nessa negociação. Está otimista, mas também não deixou de reforçar um ponto de pessimismo na visão dele, de que as negociações vão demorar. A parte pessimista seria que, querendo ou não, essas negociações demoram um pouco para acontecer, para ter um resultado efetivo. E o que acaba acontecendo, segundo ele, é que já tem prejuízos, demissões acontecendo, e por isso seria importante, talvez, num momento, assim, num primeiro momento, uma trégua nas tarifas, que cairia pelo menos para 10%. Então, de acordo com ele, todo produto que está represado conseguiria ali dar andamento, dar vazão para esse produto que está ali represado, ou ainda que tivessem novas exceções em relação a alguns setores, além das que já foram dadas ali, que tivessem novas exceções. Porque na visão dele, ainda que essas negociações avancem, o resultado prático disso vai demorar um pouco. Então, na visão dele, seria importante ou que tivessem novas exceções de alguns setores, ou ainda uma trégua, e aí as tarifas caíssem para 10% para dar vazão aos produtos que estão represados. É claro que é um assunto que a gente vai seguir acompanhando de perto. Eu volto com vocês no estúdio. Danúbia Braga, em São Paulo, muito obrigado, viu, Danúbia, pelas informações. E é assunto para a gente tratar também aqui com um convidado, professor de economia do INSPER, o professor Gustavo Macedo, que gentilmente atende a Jovem Pan. Professor, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Bom dia, Nonato. A gente teve a Danúbia destacando ali que uma das associações dizendo que o ideal seria que a gente tivesse uma trégua. Acho que até foi pedido isso pelo presidente Lula, mas por enquanto isso não ocorreu. A gente vai ter que esperar um processo de negociação. E me parece muito natural que no encontro entre os dois presidentes eles não possam ali dar uma canetada e dizer, revogamos tudo, invertemos tudo. É necessário que os representantes dos mais variados setores se reúnam agora e busquem saídas para, quem sabe, reduzir esse tarifaço ou até mesmo eliminá-lo. Não, professor, é o processo natural, não? É um processo natural e o diabo mora nos detalhes, porque agora começa o processo de você rascunhar os termos desse acordo, que vai ser um novo acordo que vai inaugurar uma nova etapa na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A gente não pode esquecer do contexto sobre o qual essas tarifas foram impostas. Primeiro, que o Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma relação em que o Brasil tem um déficit com relação... os Estados Unidos têm um déficit com relação ao Brasil, porque os Estados Unidos
ele vende muito mais para o Brasil, então a gente tem aí uma imposição de tarifas que, num primeiro momento, a gente não pode esquecer que não faz sentido. A gente está vendo, na verdade, uma tarifa que ela é resultado de um avanço global do presidente norte-americano e, diante do cenário comparado com os outros países, o Brasil vai buscar os 10%, porque aí, nesse sentido, a gente estaria um pouco melhor dentro dessa situação. Mas a gente não pode esquecer que, desde o início, essas tarifas não fazem nenhum sentido do ponto de vista comercial, elas fazem sentido do ponto de vista político. E agora também a gente precisa acompanhar de perto, porque esse é o momento mais sensível de uma negociação. Houve uma aproximação entre as duas lideranças, isso é fundamental, uma aproximação que foi orquestrada pelos corpos diplomáticos dos dois países, mas é nesse momento que a gente tem que evitar, por exemplo, alguns excessos, pelo menos do nosso lado. Do lado norte-americano não há nada que a gente possa fazer. A gente sabe que o Trump ele muda de ideia do dia para a noite e, de repente, ele sai com uma nova declaração, ele é muito autocentrado. Do lado brasileiro, a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente já vem fazendo. O Brasil vem se comportando da maneira adequada desde do dia 9 de julho, quando surgiu aquela carta do Trump. O Brasil vem se comportando de maneira adequada e agora a gente tem que fazer um acompanhamento, evitar algum tipo de excesso do nosso lado, algum tipo de declaração, ou como a gente costuma dizer lá no interior, cutucar a onça com vara curta. Professor, muito bom dia para o senhor também. Obrigada pela entrevista. Bem, por enquanto a sinalização de Donald Trump é de querer resolver essa história o mais rápido possível. Mas a gente lembra, né, que historicamente essas negociações costumam ser lentas. Até mesmo a nossa reportagem trouxe esse ponto. O senhor acha que essa pressa, vamos dizer assim, reforça a mudança na forma como o governo Donald Trump vinha tratando o governo brasileiro ou tem a ver com outro motivo? Acho que tem um fator aí que, inclusive, foi mencionado durante o encontro deles, entre o Trump e o Lula, que é um fator que ele pode ajudar a acelerar um pouco a conversa, que é o fator Venezuela. O Brasil foi a bola da vez nos últimos 3 meses, foi o objeto de ataque e atenção da política externa norte-americana, que rapidamente se voltou contra a Índia, depois voltou a se voltar contra a China. Então, o Brasil agora deixou de ter essa importância estratégica enquanto objeto de ataque norte-americano e agora começa a figurar dentro do radar da política externa norte-americana como um aliado necessário por causa das investidas militares norte-americanas na região, na Venezuela. E é importante que os americanos eles tenham o Brasil, se não, certamente não terão o Brasil do seu lado, mas pelo menos terão o Brasil acompanhando com calma, sem, por exemplo, declarar um eventual apoio à Venezuela, que isso arrastaria a região numa situação de conflito que a gente não vê há muito tempo. E aí é interessante a gente observar que o presidente Lula teria declarado que ele se colocou à disposição para fazer essa intermediação, dessa negociação, para conseguir manter a América do Sul enquanto uma zona de paz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é muito importante porque, do ponto de vista do Brasil, o Brasil mostra que está disposto não apenas a negociar as tarifas, mas também a facilitar a vida dos norte-americanos em relação à Venezuela, e os norte-americanos também precisam demonstrar para o Brasil que eles têm uma moeda de troca. Olha, na medida em que eu preciso de um aliado com relação à Venezuela, eu posso acelerar um pouco os termos da negociação. Só um último ponto que é muito importante a gente também tomar um pouco de cuidado, prestar bastante atenção, é com relação à liderança do lado norte-americano do Marco Rubio. Marco Rubio que já fez duras declarações em relação ao Brasil, aos outros aliados latino-americanos, e o Marco Rubio que é o chefe da diplomacia norte-americana e ele tem pretensões à Casa Branca para os próximos anos. Ele, diferente do lado brasileiro, ele pode vir a se sentir tentado a dar uma radicalizada ou forçar um pouco, porque ele precisa dialogar com as bases do seu eleitorado, que no ano que vem tem os chamados midterms, ou seja, eleições legislativas nos Estados Unidos. E do lado de cá, a gente tem o Lula, que o Lula, a partir do ano que vem, entra em campanha eleitoral e, eventualmente, ele não vai pensar 2 vezes
para, de repente, fazer palanque em cima desse tipo de agenda. São temas aí que a gente vai ter que ficar de olho, os próximos movimentos e também essas duas figuras que o senhor cita. Professor de Economia do INSPER, Gustavo Macedo, muito obrigado pela gentileza, uma ótima semana ao senhor. Uma ótima semana a todos. Vamos seguir no tema. O presidente Lula, então, disse estar otimista em relação ao fim do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Assunto para a gente destrinchar um pouco mais, né? De olho na economia com o nosso analista de economia, Alan Gani, que já está por aqui conosco também nessa manhã. Gani, muito bom dia para você. Até que ponto essa reunião vai ter, de fato, um impacto positivo em relação às tarifas que foi aí o foco desse primeiro contato, né? Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. De fato, foi um primeiro passo, uma porta de entrada. Agora, se de fato vai cair a tarifa de 50%, aí isso depende de uma rodada de negociações. Não é tão simples assim. Aliás, seria muita ingenuidade a gente acreditar que em um encontro estaria tudo resolvido. O meu colega, professor do INSPER, o Gustavo Macedo, ele toca num ponto bastante importante. A gente não consegue controlar Donald Trump. Donald Trump é uma figura que muda de opinião toda hora, mas a gente consegue controlar as nossas ações para não atrapalhar a negociação com os Estados Unidos. E aí tem uma questão crucial. No atual momento, muito mais crucial do que a China, é a questão da Venezuela. Evidentemente que o governo brasileiro não quer uma escalada do conflito com a Venezuela, porque isso significa uma série de refugiados aqui para o Brasil e isso traz problemas. Portanto, a diplomacia brasileira ela tem que deixar muito claro que ser contra a guerra com a Venezuela, né, partindo dessa hipótese, né, de que os Estados Unidos estejam ali tentando algum tipo de ação militar na Venezuela, não significa que o governo brasileiro seja a favor de Nicolás Maduro. Porque se para os Estados Unidos ficar claro que o governo brasileiro está apoiando o Nicolás Maduro, aí isso pode atrapalhar as negociações das tarifas protecionistas colocadas por Trump contra o Brasil. O Gani, a gente falou muito de carne e café durante o tarifaço, né, trazendo esses dois produtos importantes para o Brasil, mas há vários outros também nesse cenário. Mas são dois produtos que podem aparecer numa possibilidade de redução, devem ser mais bem trabalhados ou todos deverão ser trabalhados de uma maneira uniforme pelas autoridades brasileiras? Eu diria que esses talvez, Nonato, sejam os setores com mais chance. Por que eu digo com mais chance? Porque isso tem um impacto direto para o consumidor norte-americano. E é claro que há relatos de que esse consumidor está insatisfeito com a alta do café, com a alta da carne e também porque o agronegócio aqui é muito poderoso e acaba exercendo tanto lobbies aqui no Brasil quanto lobbies lá fora. Então é claro que a gente torce para que todos os setores sejam tratados de uma maneira igual e que a tarifa seja reduzida para todos. No entanto, é claro que esses setores no mundo real acabam tendo mais chance de prosperar.